Capítulo 13. Dos soldados auxiliares, mistos e próprios. As tropas auxiliares, que são as outras forças inúteis, são aquelas que se apresentam quando chamas um poderoso para que, com seus exércitos, te venha ajudar e defender, como fez em tempos recentes o Papa Júlio que, tendo visto na campanha de Ferrara a triste figura de suas tropas mercenárias, voltou-se para as auxiliares e entrou em acordo com Fernando, rei da Espanha, no sentido de que este, com sua gente e armas, viesse ajudá-lo. Estas tropas auxiliares podem ser úteis e boas para si mesmas, mas, para quem as chame, são quase sempre danosas, e se perdendo ficas liquidado, vencendo fica seu prisioneiro. E, ainda que destes exemplos estejam cheias as antigas histórias, não quero abandonar esta recente lição de Júlio II, cuja deliberação de entregar-se inteiramente às mãos de um estrangeiro, por querer Ferrara, não podia ter sido mais insensata. Mas a boa sorte fez surgir uma terceira circunstância, a fim de que não viesse ele a colher o resultado de sua má decisão, sendo seus auxiliares derrotados em Ravenna e surgindo suíços que, contra a expectativa de Júlio e de outros, expulsaram os vencedores. O Papa não se tornou prisioneiro nem dos vencedores, que fugiram, nem de suas tropas auxiliares, por ter vencido com outras armas que não as delas. Os florentinos, estando completamente desarmados, levaram 10.000 franceses a Pisa para atacá-la, resolução essa em razão da qual passaram por maior perigo do que em qualquer tempo de seus próprios trabalhos. O imperador de Constantinopla, para opor-se a seus vizinhos, concentrou na Grécia 10.000 turcos que, terminada a guerra, não quiseram abandonar o país, o que constitui o início da sujeição da Grécia aos infiéis. Assim, aquele que queira não poder vencer, valha-se destas tropas muito mais perigosas do que as mercenárias. Eis-se com estas a ruína é certa, dado que são todas unidas, todas voltadas à obediência a outrem. As mercenárias, para te prejudicarem após a vitória, contrariamente ao que ocorre com as mistas, precisam de mais tempo e maior oportunidade, não só por não constituírem um todo, como também por terem sido organizadas e pagas por ti. Ainda, um terceiro que nelas torne chefe, não pode desde logo assumir tanta autoridade que te cause dano. Enfim, enquanto nas tropas mercenárias o mais perigoso é a covardia, nas auxiliares é o valor. Um príncipe prudente, portanto, sempre tem fugido a essas tropas para voltar-se às suas próprias forças, preferindo perder com as suas a vencer com aquelas. Eis que, em verdade, não representaria vitória aquela que fosse conquistada com as armas alheias. Jamais vacilarei em citar como exemplo César Borgia e suas ações. Este duque entrou na Romanha com tropas auxiliares, para aí conduzindo as forças francesas, com elas tomando Imola e Forli. Mas, depois, não mais parecendo seguras tais armas, voltou-se para as mercenárias, julgando nelas encontrar menor perigo, e tomou a seu serviço os Orsini e os Vitelli. Posteriormente, manejando essas forças e achando-as dúbias, infiéis e perigosas, extinguiu-as, voltou-se para suas próprias tropas. Pode-se ver facilmente a diferença que existe entre umas e outras dessas armas, considerando a modificação da reputação do duque entre quando tinha apenas os franceses e depois os Orsini e Vitelli, e quando ele ficou com soldados seus e sob seu próprio comando. Sempre se a encontrará acrescida, e nem foi suficientemente amado senão quando todos viram que ele era o senhor absoluto de suas tropas. Eu não queria abandonar os exemplos italianos e mais recentes, contudo, não desejo esquecer Herão de Siracusa, um dos acima indicados por mim. Este, como já disse, tornado pelo siracusano chefe dos exércitos, logo reconheceu não ser útil à tropa mercenária, por serem seus chefes idênticos aos nossos italianos. Parecendo-lhe não poder conservá-los nem dispensá-los, fez cortar todos eles em pedaços, passando depois a fazer guerra com tropas suas e não com as de outrem. Quero, ainda, trazer à lembrança uma alegoria do Velho Testamento feita a este propósito. Oferecendo-se David a Saul para lutar com Golias, provocador filisteu, Saul, para encorajá-lo, revestiu com suas próprias armaduras, as quais, uma vez envergadas por David,
foram por ele recusadas. Com elas não poderia bem se valer de si mesmo, preferindo enfrentar o inimigo apenas com sua funda e sua faca. Enfim, as armas de outrem ou te caem de cima, ou te pesam ou te constrangem. Carlos VII, pai de Luís XI, tendo com sua fortuna, sua virtude libertado a França dos ingleses, conheceu essa necessidade de armar-se com forças próprias e organizou em seu reino, por forma regular, as armas de cavalaria e de infantaria. Mais tarde, o rei Luís, seu filho, extinguiu a infantaria e começou a aliciar os suíços. Erro esse que, seguido de outros, tornou-se, como realmente agora se vê, a razão dos perigos daquele reino. Na verdade, dando reputação aos suíços, Luís aviltou todas as suas tropas, já que extinguiu as forças de infantaria e subordinou sua cavalaria às milícias de outrem, e a esta, acostumada a militar com os suíços, pareceu não ser possível vencer sem eles. Daí decorre que não bastam os franceses contra os suíços. Sem os suíços, não tentam a luta contra os outros. Os exércitos de França, pois, têm sido mistos, parte de mercenários e parte de tropas próprias, forças essas que, juntas, são muito melhores que as simples auxiliares ou as meramente mercenárias e muito inferiores ao exército próprio. Basta o exemplo citado, pois o reino de França seria invencível se a organização militar de Carlos tivesse sido desenvolvida ou conservada. Mas a pouca prudência dos homens muitas vezes começa uma coisa que lhe parece boa, sem se aperceber do veneno que ela encobre, como já disse acima a respeito das febres éticas. Portanto, aquele que num principado não conhece os males logo no início, não é verdadeiramente sábio, o que é dado a poucos. E, se se considerar o início da ruína do Império Romano, ver-se-á ter ela resultado do simples começo de aliciamento dos godos. Eis que foi daí que começaram a declinar as forças do Império Romano, e todo aquele valor que se tirava era atribuído a eles. Concluo, pois, que, sem ter armas próprias, nenhum principado está seguro. Ao contrário, fica ele totalmente sujeito à sorte, não havendo virtude que defenda na adversidade. Foi sempre opinião e sentença dos homens sábios. Codne Rio Sistã firmual tem stabile, com fama potentiae non sua viniscia. As forças próprias são aquelas que se constituem de súditos, de cidadãos ou de criaturas tuas. Todas as outras são mercenárias ou auxiliares. O modo de organizar as tropas próprias será fácil de encontrar, se analisar a organização dos 4 por mim mencionados, e se considerar como Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e principados se armaram e organizaram. A essas organizações eu me reporto inteiramente.